Ó, a situação aqui não tá boa, não. A situação tá muito seca, não tá chovendo. Não tem água nos córregos, os córregos tá tudo seco, as cacimbas tá seco, os tanques secou tudo. Para nós aqui tá complicado. Essa semana teve queimada lá no Piquezeiro e o povo entrou todo desespero. Ainda bem que conseguiram juntar o povo lá e abafar um pouco ele, mas tá crítico aqui, muito seco. A Arlete Pereira Leite é presidente da Associação de Mata Cavalo de Baixo, uma comunidade quilombola com cerca de 1.000 moradores no município de Pucuné, na porta de entrada do Pantanal Mato-Grossense. Ela relatou pra gente o temor do fogo, mas nesse momento o medo dela mesmo é ficar sem água. Prefiro ficar sem luz que sem água. Morro de medo de ficar sem água. Água é tudo, água é vida, água é... Nada supera a água. Nada. Sem água é impossível viver sem água. A preocupação da Arlete é a mesma que angustia milhares de outros cidadãos do Pantanal, castigados pela combinação entre as queimadas e uma seca implacável que supera a média para essa época do ano. Enquanto não chove, Mato Grosso lidera o ranking nacional de incêndios, com 5.671 focos de calor registrados na segunda-feira, segundo dados do INPE. Reportagem do Globo mostrou que isso representa 20,3% dos quase 28 mil focos identificados em todo o país no começo da semana. As equipes estão atuando no combate ao fogo, elas estão espalhadas em uma região de cerrado, entre Cuiabá e Chapada. São 126 bombeiros e brigadistas que se revezam o dia todo para impedir o avanço das chamas. O fogo já destruiu pelo menos 5.000 hectares de vegetação desde a semana passada. Para piorar, Chapada dos Guimarães ainda enfrenta uma longa estiagem que deixou o município em situação de emergência. A situação já é crítica, mas o mês de maior incidência de queimadas do ano passado foi setembro, que ainda nem começou. O Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de incêndio em uma década, um aumento de 12,7% em relação a 2019. Mas essa marca pode ser superada. Saindo do Pantanal para analisar o que acontece na Amazônia. Em junho, o número de focos de incêndio era o maior em 14 anos. Daí vem um decreto no dia 29 de junho para proibir queimadas por 120 dias no período mais crítico de seca. Depois do decreto, em julho, as queimadas já superavam a média histórica. E agora, no final de agosto, a situação já é desse jeito em Porto Velho. Para a gente ter uma ideia, só nesta segunda-feira, dia 23, Rondônia registrou mais de 460 focos de queimada. Esse número é 310% maior do que este mesmo período no ano passado, né? Até que ponto a combinação da seca com as queimadas ilegais pode permitir que a destruição dos biomas este ano supere o número de 2020? Como os incêndios também estimulam o agravamento dos períodos de seca e vice-versa? Em que medida a repetição sistemática de períodos de seca e de queimadas altera as características dos biomas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira, que faz parte do projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a geógrafa Anne Alencar, especialista em fogo na Amazônia e diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Fique com a gente. Professora Anne Alencar, nessa época do ano a gente pode destacar 3 biomas que são críticos para as queimadas: o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado. Qual é a situação deles nesse momento? Nesse momento, esses 3 biomas estão sofrendo com fogo. O que parece que tem acontecido todos os anos, nos últimos anos, é que, de fato, tanto a Amazônia, que é a nossa velha conhecida, quanto o Cerrado, quanto o Pantanal, tem tido um aumento na área afetada pelo fogo.
Esses 3 biomas, eles têm um histórico de fogo muito alto, né? Quando a gente olha os dados do Mapa Biomas Fogo, lançados recentemente, a gente vê que a Amazônia e o Cerrado representam os biomas que mais queimaram nos últimos 36 anos. Né? Eles foram basicamente 85% de toda a área queimada no Brasil, de 85 a 2020, ocorreram nesses 2 biomas. O Pantanal, ele é um bioma pequeno, comparado com a Amazônia e o Cerrado, mas ele também queimou muito. Esses dados revelaram que 57,5% do bioma foi queimado pelo menos uma vez, aí um pouco mais de 3 décadas. Isso é um número alarmante. Então, de fato, no Brasil, esses 3 biomas são os biomas que mais sofrem com fogo. Professor, o mês de agosto ainda nem terminou e a gente já sabe que Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga já ultrapassaram o acumulado de áreas queimadas no mesmo período de 2020 e setembro é normalmente o pior mês para as queimadas. Embora 2020 tenha tido esse recorde aí de queimadas, é possível que ele seja superado esse ano? Quer dizer, 21 pode ser pior ainda do que 20? Olha, 2021 pode ser pior do que 2020. A gente acabou de falar aqui dos 3 biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal, como os biomas que queimam muito, e esse ano a gente tem aí alguns outros protagonistas. Né? Aí vimos que a Mata Atlântica, a Caatinga estão queimando bastante, né? O Cerrado voltou a queimar muito mais do que queimou, por exemplo, nos últimos anos. Então, de fato, a situação ela não é uma situação confortável, porque a gente está passando por um período de seca muito grave no Brasil, principalmente no centro e sul do Brasil. O curso d'água nem de longe parece o de um rio que é considerado um dos maiores do Brasil. A estiagem criou bancos de areia no Rio Paraguai, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os pescadores atravessam de uma ponta a outra caminhando. Além disso, né, nós tivemos frentes frias que também atingiram a região centro-sul do Brasil, e essas frentes frias, elas têm um impacto depois, né, no que vem depois. Então, quando a frente fria atinge uma determinada região, a vegetação acaba ficando mais seca, né, o ar mais seco. Não tem a temperatura ideal para o fogo. Mas quando essa frente fria vai embora, a vegetação está super seca, o ar está seco, aí vem as altas temperaturas e as condições ideais para que haja um incêndio. Então, o que a gente pode esperar de 2021 é que, se a gente não segurar as fontes de ignição, a gente vai ter mais fogo, porque as condições climáticas elas estão favorecendo ao aumento desse fogo. Professora, no final de junho foi editado um decreto que proíbe o uso do fogo por 120 dias, especialmente no Pantanal e na Amazônia, abrir algumas exceções. Pelos dados disponíveis, a gente pode dizer hoje que esse decreto está ou não está sendo cumprido, e também é possível identificar o quanto que isso é consequência da ação humana ou produto natural desse período de seca acima da média? Olha, esse decreto claramente não está sendo seguido. Quando a gente pensa na possibilidade de um fogo natural, no pico da estação seca, a gente entende que, bem, isso aí não é causado, não é uma fonte natural, isso é causado pelo ser humano, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Amazônia, né, que é um bioma sensível ao fogo, que é um bioma onde o fogo não faz parte do processo natural de evolução desse bioma. Significa que todo o fogo que existe ali, que está ocorrendo ali, ele é introduzido. Ele é introduzido através de práticas produtivas, através do desmatamento. Então, isso significa que sim, que esse decreto ele não está sendo seguido, né? E isso traz impactos muito graves, né? Impactos de origem econômica, né? Impactos à saúde, impactos à biodiversidade. Então, o fogo descontrolado, ele é muito prejudicial, né? Muito prejudicial para os brasileiros, né? Para a nossa nação. Agora, professora, para além da questão natural, né, da seca que está muito intensa, esse recrudescimento aí das queimadas, na sua avaliação, tem a ver também com o afrouxamento da fiscalização? Olha, está tudo interligado.
para que o fogo não se espalhe, para que não haja muito fogo, uma coisa que a gente pode fazer é controlar a fonte de ignição, né? E o controle da fonte de ignição, ou seja, quem acende o fogo, é através de ou políticas de comando e controle ou através de incentivos às boas práticas na agropecuária que não incentivam o uso do fogo, né? Então nós estamos perdendo nessas duas frentes, porque do ponto de vista do comando e controle, ou seja, da fiscalização, o que a gente tem visto ultimamente, né? É que os órgãos responsáveis por isso estão sendo enfraquecidos, né? Do ponto de vista do orçamento, da sua articulação institucional com outros órgãos. Então, se você combater um ilícito ambiental que leva ao aumento da queimada, é preciso ter, de fato, uma inteligência por trás, né? Uma inteligência de operação. E o IBAMA, que é o órgão, vamos dizer, mais central, que articula isso, atua nas áreas, né, mais longínquas da Amazônia, aí, principalmente, tem sido bem enfraquecido. A gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil a ordem para a volta imediata das equipes às bases por falta de recursos. Então, isso tem um impacto no aumento do desmatamento e, por conseguinte, no aumento das queimadas, né? E aí, por outro lado, a questão do manejo, né, de fogo, manejo agropecuário em fogo, que é uma prática bastante utilizada em todo o território nacional, né? Para combater isso, a gente precisa ter políticas públicas de incentivo ao bom manejo, né, ao bom manejo na agropecuária, que use menos fogo. Então, a gente também não vê linhas de crédito, a gente não vê campanhas publicitárias dizendo não use fogo, né? Enfim, maneje o seu pasto de forma melhor, tem um crédito especial para você pegar, colocar uma cerca elétrica, fazer uma rotação no seu pasto. Então, eu acho que essas duas coisas estão faltando e é preciso que tenha um investimento nisso para que a gente reduza esse fogo, que é o fogo indesejado no nosso país. Professora, o Jornal Globo publicou na terça-feira uma reportagem falando sobre o fogo no Pantanal, uma reportagem da jornalista Juliana Arini. E a gente conversou com uma das personagens da reportagem que mora numa comunidade quilombola em Poconé, 50 quilômetros de Cuiabá. Ela é líder comunitária e ela refere o número crescente de queimadas associadas a desbravadores de garimpo de extração de ouro na região. Passador de ouro, de maquininha que passa ouro, eles também tacam fogo, tá aí passando maquininha, passando para lá, passa para cá. Como tá cheio de mato, eles tacam fogo para ficar limpo para caçar ouro. Aqui tem muito disso. O garimpo tem tido uma influência cada vez maior nessas queimadas ilegais, apesar de decretos governamentais, na comparação com essas queimadas que a gente geralmente associa às atividades agropastoris e também até a retirada de madeira ilegal? Olha, dependendo da região, o garimpo ele é um vetor do início do fogo, dessa fonte de ignição que eu falei, né? Em algumas regiões da Amazônia, em algumas terras indígenas, a gente vê que a operação, por exemplo, né, de mineração ilegal, principalmente, ela, uma vez ou outra, ela gera focos, né, de fogo que se espalham, enfim, e acabam virando incêndios. Numa região como a região ali de Poconé, que é uma região ali, uma fronteira entre o Cerrado e o Pantanal, onde a vegetação ela é mais inflamável, né, ela é mais campestre, uma fagulha no momento errado pode gerar incêndios preocupantes, né? Há umas 3 semanas nós estávamos lá na região de Poconé, junto com o Corpo de Bombeiros, tentando entender um pouco dos desafios que eles sofrem, né, na sua lida, e de fato a gente viu o poder do fogo, né? Nós acompanhamos uma missão do Corpo de Bombeiros para apagar um fogo que se alastrou por várias propriedades, e a gente viu o quão rápido, né, esse fogo avançou numa vegetação campestre, chegando naquelas ilhas que tem no Pantanal, né, umas ilhas de floresta, chegando à copa das árvores. Então,
de fato, qualquer fagulha no Pantanal vira um grande incêndio. E essa liderança quilombola, ela está com razão aí de se preocupar com o vulto que a atividade garimpeira tem tido nessa região, porque, de fato, além de ser uma atividade que impacta a questão hídrica, né, ali o uso do solo, enfim, também acaba sendo mais uma das possíveis fontes de ignição aí para começar acidentes com fogo, né? Professora, a gente sabe que as unidades de conservação e as áreas indígenas têm sido instrumentos importantes para a preservação da vegetação, né? Mas esse ano, os focos de calor já atingiram 113 unidades de conservação, 57 terras indígenas, segundo o INPE. As queimadas têm avançado também nessas áreas de conservação que sempre foram mais protegidas? Sim, essas áreas elas sofrem muito com incêndio, principalmente em biomas com vegetação mais campestre ou mais savânicas, né, como no caso do Cerrado, do Pantanal, justamente porque esse fogo ele se espalha muito rápido, né? Então, como eu falei, qualquer fagulha faz com que esse fogo se espalhe rápido. E é muito mais difícil você ter ajuda para chegar nessas áreas. Então, por exemplo, para combater o fogo numa terra indígena, numa unidade de conservação, é preciso ter um apoio aí do ICMBio, do Previfogo. Então, até esse pessoal se deslocar de Brasília, né, ou se deslocar ali dos postos mais próximos, para chegar nessas áreas que são de difícil acesso, o fogo ele já consumiu uma área muito grande. Então, de fato, é muito preocupante. E esse cenário, ele só piora num cenário de seca severa, né? Então, essa região que eu estou falando, que é a região do centro-sul do Brasil, que está sendo severamente impactada por um reflexo dessa seca nos nossos reservatórios, de fato causa uma condição em que esse fogo ele vai se espalhar mais rapidamente, né, e facilmente, dificultando o combate, dificultando também que essa ajuda externa chegue a tempo de fazer com que esses incêndios, pequenos incêndios, se tornem grandes incêndios. A gente praticamente passou uns 4 anos só avisando, a gente não quer invasão, a gente não quer madeireiro dentro do nosso território, a gente não quer traficante de drogas dentro da nossa terra, mas só que chegou o ponto que eles não obedecem, eles não escutam a gente, né? Historicamente, a gente sabe que as comunidades indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, eles têm o domínio, né, tanto do fogo quanto do uso da água. E por muitos e muitos anos eles vêm protegendo a floresta e os biomas por conta desse conhecimento, dessa forma como eles utilizam esses dois elementos fundamentais. Os relatos que a senhora recebe hoje, considerando que eles estão em constante ameaça, a gente percebe uma série de políticas públicas que colocam essas comunidades numa situação mais complicada. O quanto que eles estão hoje motivados ou desmotivados para seguir fazendo esse controle que é fundamental para a preservação desses biomas? Olha, sem dúvida, os povos indígenas e comunidades tradicionais, eles precisam dos biomas, né? Enfim, eles precisam da natureza, porque a natureza faz parte do modo de vida deles, né? Faz parte, vamos dizer, do seu dia a dia, da sua segurança alimentar, enfim. Então, eles são, como você falou, eles dominam muito bem, né, o uso desses agentes de transformação, no caso do fogo, né, do uso da água, do uso da biodiversidade. Então, porque eles sabem que se eles errarem a mão, isso acaba com a própria condição, né, impacta a segurança alimentar deles. Então eles, infelizmente, hoje, né, eles estão sendo muito impactados, principalmente por agentes externos. Estão sendo impactados diretamente através de invasão de suas terras, através de incêndios criminosos em suas terras, através de garimpos ilegais em suas terras, exploração madeireira ilegal em suas terras, né? Então estão sendo diretamente impactados assim.
e indiretamente pelas mudanças climáticas globais, que têm afetado de forma indireta a qualidade daquela floresta, por exemplo. O Parque Indígena do Xingu, que antes conseguia, de fato, agir como uma barreira para o fogo, que ocorria ali no redor do parque, hoje já não consegue mais. Hoje, se um fogo escapar de uma fazenda próxima e entrar na floresta, vai andar alguns metros ou alguns quilômetros para dentro da floresta, porque aquela floresta ela já está um pouco mais seca, já está menos resiliente, menos resistente também ao fogo. Então, é importante a gente entender isso. Eu vou te dar um exemplo da Amazônia. Nós lançamos um estudo em março que tenta entender essa questão do fogo e do desmatamento em terras indígenas da Amazônia. Então, basicamente, mesmo os territórios indígenas, que representam 25% do bioma, 25% do bioma Amazônia, são terras indígenas, Então, mesmo que esses 25% representem um pequeno percentual do que foi queimado e desmatado na região, quando a gente olha com uma lupa, a gente vê que esse pequeno percentual não foi desmatado e queimado pelos indígenas. Tem sido desmatado e queimado por agentes externos, garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, pessoas que estão invadindo terras indígenas de forma ilegal. Professora, entre 1991 e 2020, a área de superfície de rios, lagos e outros corpos abertos de água doce se reduziu em média 15,7% no Brasil, Esses fenômenos se retroalimentam, a seca e as queimadas? Quer dizer, tem mais queimada porque tem menos água, mas também tem menos água porque tem mais queimado? Totalmente, Há uma sinergia entre a água e o fogo. Se a gente tem menos água no sistema, as plantas evapotranspiram, tem menos evapotranspiração e isso significa menos chuva, Aí menos chuva, vegetação mais seca, vegetação mais seca, o clima mais seco, as árvores, elas acabam soltando as folhas para fazer com que a água elas consigam ter mais água retida, E isso tudo impacta na quantidade do material combustível, na qualidade desse material combustível, E no clima, no microclima. Então, com certeza, onde tem menos água, tem mais seca, e se tem alguém para riscar o fósforo, vai ter o fogo. E tendo mais fogo, vai ter um impacto na quantidade de chuva, vai ter um impacto desde a escala micro, ali no microclima local. Então, se você tem uma área muito desmatada, você vai ter uma área mais quente do que uma área que é florestada, até no macro, porque com muito desmatamento, muita queimada, tem mais emissões de gases de efeito estufa que impactam as mudanças climáticas globais, geram aquecimento global que geram mudanças climáticas globais. E aí isso acaba impactando, gerando eventos extremos, de seca extrema, que perpetuam esse ciclo de seca e mais fogo. Pois é, e aí a gente gera um problema também para o período posterior ao período de seca, Em que medida essa falta de umidade no solo, que começa a ficar cada vez mais castigado com essa combinação de queimada com seca, amplia os riscos de danos permanentes? Por exemplo, até mesmo perder de forma definitiva a vegetação e mudar as características dos biomas. Eu acho que um grande exemplo disso é o que está acontecendo no Pantanal. O Pantanal tem ficado vários anos muito seco, inclusive na época de chuvas, na época em que ele deveria estar sendo reabastecido, a quantidade de chuvas não tem sido suficiente para tal, Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o volume de chuva no Pantanal ficou até 40% abaixo do esperado para os meses de dezembro e janeiro em Mato Grosso. Essa área alagável por onde a gente caminha agora já deveria praticamente me cobrir com água. E, além disso, o desmatamento que tem ocorrido nas cabeceiras dos rios que alimentam o Pantanal
tem contribuído ainda para essa seca. Então, uma série de fatores que vão se sobrepondo e acabam gerando essa condição, né, em que um ambiente mais seco, ele acaba tendo mais fogo, um ambiente mais seco e mais fogo acaba impactando no ciclo hidrológico, né, e um impacto no ciclo hidrológico acaba deixando o ambiente mais seco. E aí, esse ciclo se perpetuando. Professora Anne Alencar, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora. Um abraço. Obrigada a vocês. Um abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.